A Suzana, para mim, é uma referência, porque é o que eu falei para você no começo do programa. Quando você transforma uma dor, um diagnóstico, nós temos, no mês passado que nós falamos de câncer de mama, nós conhecemos tantas mulheres fortes que têm feito isso, ajudado outras mulheres, porque é aquela história que nós falávamos. Você tem duas opções. Você pode enfiar a cabeça no buraco e ficar ali esperando o negócio passar, e se não passar, você vai ficar ali. Ou você pode juntar força, sabe lá Deus de onde, é só de Deus mesmo, para ajudar outras pessoas. Foi o que Suzana fez. A filha dela, quando era bem pequenininha, foi diagnosticada com a catarata congênita, que é uma doença muito rara. Nós estávamos falando aqui, 1 a 3 casos entre 10 mil crianças. A criança já nasce com esse problema e há um risco muito grande da cegueira. O que Suzana fez? Foi à luta e estudou e fez direito e ajuda a mulherada a ir atrás de atendimento adequado e quer conscientizar as pessoas, porque muitas vezes é quase imperceptível o problema nos olhinhos da criança. Então, antes de falar para você boa tarde, parabéns. Parabéns mesmo pela tua iniciativa, por tudo que você tem feito, porque você é mãe solo, quer dizer, você teve uma criança nova. Quantos anos você tinha, Suzana? Porque você é jovem, tua filha tem 25 anos. Um mês para fazer 23 anos, eu era uma menina. E daí já veio o diagnóstico com quanto tempo da Isabela? E o que vi, quando me entregaram na maternidade. Nossa, pequenininha. Assim mas você tinha conhecimento não, dessa doença? Absolutamente. Você só achou diferente o olhinho dela? Me entregaram, eu coloquei a Isabela contra a luz, achei estranho, um olho platinado. E é o reflexo da luz? Não, tá estranho. E aí eu pedi para chamarem os médicos. Então, não passou pelo pediatra, ninguém viu. Eu que vi quando me entregaram. Meu Deus. Mas o que ocorre normalmente? As mães não percebem. Não percebem, nada. Porque pode ser muito sutil, né, Suzana? E outro problema, foi feito o teste do reflexo vermelho, que é um direito, o teste do olhinho. Não se sabe, os médicos não falam, olha, foi feito, não foi diagnosticado nada, mas pode aparecer alguma coisa. É muito importante o acompanhamento periódico. Retorne ao oftalmopediatra, leve o seu bebê, né, porque pode realmente aparecer alguma coisa depois, e acompanhe em casa, que é o projeto da cartilha. Você sabe que é uma coisa, você está falando, a gente sempre ouve, nós criamos alguns hábitos, de um modo geral no nosso país, e a gente fecha para aquilo ali. Quando você fala em nascimento, você lembra de quê? Teste de pezinho. Exato. Você não se lembra, até eu acho difícil até a mãe, agora talvez também com essa conscientização maior, é que se fale mais, mas você sempre faz o teste do pezinho. Você se esquece, por exemplo, que tem o teste do olho. As pessoas não sabem. Não sabem, né, menina? Participo de um grupo de mais de 200 famílias com crianças com patologias oculares. Então, a gente fala, eu estou aqui como mãe, e eu estudei para isso, a gente fala sobre o direito à informação. Então, isso é o que falta, né? Um material educativo, cartazes, mas também essa comunicação por parte dos profissionais. Que eu acho que também muitas vezes nem eles sabem, né? Não são preparados também para isso, né, mesmo Suzana? Na pediatria. O pediatra, você já levou oftalmo? Participei de uma entrevista que a entrevistadora me falou, sabe quando foi que a minha filha teve pela primeira vez um oftalmo com 7 anos? E neste grupo, mais de 200 famílias no Brasil inteiro. Então, em algumas regiões, o deslocamento é muito difícil. A distância para você chegar no profissional. Né? E muitas mães desistem. Nem observam alguma normalidade, mas muitas vezes nem levam ao profissional. Então, eu ouvi relatos semana passada de 2 mães com crianças com patologia nos 2 olhos, cegas. Meu Deus, que dó! Não tem o recurso para o tratamento. A criança ficou cega. Nossa, e a mãe, assim, Suzana. eu não tenho condições de me deslocar. Pequenininha. Normalmente... Na Bahia, eu ouvi falar do Instituto dos Cegos, de famílias, de mães que não têm condições de levar pelo deslocamento, pelos recursos também, principalmente financeiramente, pela estrutura familiar, porque muitas mães são mães solo ali, muitos e não tem pais condição abandonam. nenhuma, né, Suzana? E existem algumas situações, eu tenho um projeto de pesquisa, então eu falo muito sobre isso, além de bullying, além da situação assim, do ambiente na escola, do que essas crianças também passam, o apoio psicológico a essas mães é muito importante, porque elas precisam ter estrutura e saber como se comunicar e não tratar a criança como se fosse um olho. É muito importante que as mães sejam orientadas e tenham esse preparo psicológico, que é muito difícil, porque a gente já viu relato da sogra, por exemplo, dizendo:
meu neto nasceu assim porque é culpa sua, meu filho não teve nada, ou você que não se cuidou, porque você não se vacinou. Então, muitas vezes, o ambiente é muito tóxico e a mãe ainda carrega aquele sentimento de culpa. Porque, em alguns casos, existe uma possibilidade de alguma doença durante a gravidez, sim, né? Sim, Pode acontecer. Eu tive uma febre, eu tive uma virose no primeiro mês de gravidez. Eu tive uma febre de quase 40 graus. E pode ter sido eu não tenho isso? casos na família, eu não tenho casos na família. Assim, tudo indica que sim. E, na verdade, eu já vinha com essa possibilidade, realmente, porque... É óbvio, né? Quase 40 graus no primeiro mês, quer dizer, para mim pareceu muito lógico. E a minha preocupação não era essa. Eu não pretendia ter outro filho. Esse é um ponto também que eu coloco no meu projeto de pesquisa. A decisão dessa mãe, quando tem o primeiro filho, né, se ela vai dar continuidade, né, a ter outros filhos, se ela vai correr o risco, se ela vai passar por algum teste diagnóstico para saber, né, se essa condição era hereditária ou não. Se pode acontecer de novo, né? E existem alguns casos ali que você tem, né, nesse grupo, a mãe teve catarata, é um grupo de mães com catarata, de famílias com Você vai conhecendo várias histórias, né, Suzana? Isso. E é legal porque a Suzana, ao longo desses 25 anos, depois do nascimento da Isabela, o que aconteceu? Ela foi se aperfeiçoando em várias áreas para abranger todos e fechar o cerco, sabe? Então, lutando pelos direitos, ela fez direito e se especializou nessa área de saúde ocular. Depois, ela foi fazer pós-graduação. Então, está tudo ligado a isso. Então, é um assunto que ela tem dominado. E as pesquisas também. E uma coisa importante, que é o que nós vamos falar da cartilha, que está até aqui na tela para você, que eu falei um pouquinho desse projeto Cartilha, é porque a educação dos pais e também dos profissionais de saúde da educação faz toda a diferença. Por quê? Porque quando você diagnostica logo de cara, como aconteceu com ela, a possibilidade de você reverter ou estabilizar para que a criança não fique cega é muito grande. Então, o grande vilão não é como adquiriu, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, sabe? Então, isso não é um problema, você não tem que se sentir culpado. É o pós, como é que você vai fazer para que essa criança tenha a visão dela salva. E essa é a tua grande preocupação, né, com o projeto, né, Suzana? Exato, principalmente no caso de retinoblastoma, né? Que foi a situação, inclusive, divulgada pelo Thiago Leifert, né? E todo o trabalho que ele faz. Então, imagina que isso pode tirar a vida da criança. É muito importante o diagnóstico precoce, o acompanhamento periódico. Os profissionais precisam alertar as famílias, portanto, o direito à informação. Eu já fazia trabalho voluntário, lá atrás, em 2015, eu fui fazer o curso de agente de saúde ocular. Aí eu comecei a estudar, desenvolver um projeto de pesquisa que fala sobre judicialização da saúde, essa condição social, direito à informação. Eu fui pesquisar, eu fui aprender. Que você vai começando a descobrir como o nosso país é ineficiente e carente da informação, da acessibilidade, dos direitos. Quer dizer, quando você tem um problema, quando você vive esse problema, é que você vê como as pessoas precisam de ajuda muito mais do que nós que estamos nos grandes centros, né, Suzana? Exatamente. Que é uma realidade completamente diferente quando você vai para Norte, Nordeste, não é? Quando você começa a pesquisar, né? Muito triste. Então, a gente consegue se comunicar com as famílias. Então, não estou aqui como médico, eu não sou médica. Não, mas se comunicar mesmo para ajudar a pessoa a entender o que é, né? No dia a dia, na prática. Esse apoio psicológico é muito importante. Lógico. E a cartilha, ela fala sobre os alertas, o acompanhamento em casa. Né? Quais são os sinais? Como você monitora a criança? O que está acontecendo? Como está o rostinho dela? Se ela está entortando? Qual é a rotina de monitoramento destas famílias? Com uma linguagem didática, o que é muito importante. E esse tratamento... Para todo mundo entender mesmo. Para todo mundo entender mesmo. E esse tratamento no grupo, né, dispensado, a gente não está ali como profissional, como médico, e nem pode, cada caso é um caso. Mas mãe. Principalmente esse apoio às famílias para não desistirem do tratamento. Certo. Isso é muito difícil. Então, escutamos os casos, compartilhamos. E é interessante porque as próprias mães desenvolvem alguns materiais em casa de estimulação, de estimulação visual. Né? Então, tem uma mãe que desenvolveu um livrinho todo colorido, com textura, alguns brinquedinhos com luz verde, luz azul. Essa rotina de estimulação visual, né? Elas recebem orientação dos médicos para essas práticas em casa, assim como a tamponagem, né? Tampam dos olhinhos, né? Com o oclusor. Então, elas têm uma rotina em casa e isso também é difícil. Lógico, a mãe precisa trabalhar... Você tem que ter conhecimento até para criar essa rotina. Como que ela arruma tempo para passar pomadinha, o colírio, fazer os testes, monitorar.
Então, esse acompanhamento da criança é muito difícil. Muitas vezes a mãe abandona porque ela precisa trabalhar, porque não tem quem leve, não consegue sabe? E ainda as condições financeiras. Então, estamos ali para prestar apoio. Então, eu estou como mãe, apesar da minha formação, hoje eu estou fazendo tecnologia, gestão e saúde ocular na oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. E através de todo esse conhecimento é que a Suzana está... não estou mostrando para você a cartilha porque não está pronta. Ela está na fase de finalização, depois você vai vir aqui para a gente mostrar e para divulgar. E a partir daí, você facilita um pouco a vida das pessoas, porque qual é a ideia da Suzana? É que essa cartilha ganhe o mundo. Então, o Brasil inteiro, lá nos lugares mais longínquos, onde é mais difícil o acesso, porque ela já tem essas mães já no hall dela de conversa e de conhecimento. Vou pedir para colocar a foto da Isabela quando pequenininha, que nós separamos, e também a foto da Isabela. Ai, que coisa mais linda. Mas olha só a pintinha no olho que você falou, né? Isso. Que é aquela pintinha branca, que é o primeiro detalhe que você tem que prestar atenção na visão do seu filho, porque daí, nos olhos do teu filho, que esse pontinho branco pode ser alguma coisa, pode não ser nada, mas você tem que ver, que não é o normal, né, Su? E mostra a Isabela agora para mim, por favor, já grande, linda. Ela tem microftalmia. O que é isso? Um olhinho ficou menor que o outro. Mas ela enxerga bem? Não, ela enxerga só do olho esquerdo. A Isabela perdeu a visão do olho direito, então dá para você observar que um olhinho está menor do que o outro, né? A estrutura do globo ocular... Não observei nada, eu acho ela ela é ovalada, ela passou por constantes processos inflamatórios nesse olho, então a estrutura do globo ocular foi ficando modificada, ela não tem visão nenhuma do olho direito, então são as adversidades do tratamento. Pela falta de informação e na época, pela dificuldade em conseguir um especialista, um oftalmopediatra. Alguém que entendesse para tratar, porque né, Suzana? Há 25 anos atrás, para você ter uma ideia, para eu chegar no primeiro especialista que era de catarata senil, de idoso, e não de criança, porque o olhinho é muito pequenininho, então é muito importante que esse acompanhamento seja feito pelo oftalmopediatra, que é especialista nesse tratamento. Que hoje é mais fácil para você encontrar, né? Mas a Isabela, ela foi tratar depois de 11 Eu até estou mostrando aqui a caixa, até já oftalmologistas. virei assim para mostrar a foto da Isabela, que linda. Passamos por 11 oftalmologistas. Na época, 25 anos atrás, ninguém queria pegar o caso dela, porque era muito difícil encontrar um profissional que cuidasse de olhinho muito pequenininho. E o tratamento dela foi muito difícil, a lente intraocular acabou deslocando, cravando na córnea. Sofreu, a própria Isabela, cirurgia, a lente não se adaptava, então foi uma cirurgia difícil. Então o tratamento dela não obteve, a gente não conseguiu esse sucesso. Hoje é muito mais, descobrindo mais rápido é mais fácil. Com certeza, o diagnóstico precoce é muito importante, porque o tempo corre, tem que correr a nosso favor. Né? E aqui são algumas coisas que você guardou dela de criança? Bom, aqui é um livrinho onde as pessoas estão escrevendo várias dedicatórias, apoiando, parabenizando. Ai, que lindo! Eu dei minha primeira palestra, eu gostaria muito, eu trouxe para isso. Olha, gente, então, que lindo! Então, são as famílias, as mães Su, escrevendo que coisa mais linda! Daí tem vocês aqui. A Isabela também fez uma dedicatória para as mães. Gente, que legal! Daí você vai mostrando para as mães quando você encontra. Quando eu visito, vou a uma entrevista, vou a uma palestra, eu mostro a dedicatória de todos, o sentimento das pessoas exatamente sobre essa história, sobre você viver uma diversidade, né, e estudar e procurar levar informação. E a gente está aqui para isso. E enquanto eu vou escrever... Ai, mostra o óculos dela. Peraí. Deixa eu virar aqui. Opa, deixa eu pegar para você. Segura. Isso. Para mostrar para quem tem em casa enquanto eu escrevo. Explicar. Aqui temos a armação, olha, que passa a borrachinha atrás da orelhinha do bebezinho. Do bebê mesmo? Do bebezinho, são os óculos você tem que levar a criança, tá vendo? Para não sair dos olhinhos dela, já fica preso na orelha. E aí observa que a lente, ela tem uma espessura, uma profundidade muito grande, ela é bem pesada, bem grossa, que era na época para a estimulação da visão da Isabela. Você consegue ver, tá vendo a minha roupa como aqui nesse daqui? Olha só. É bem forte, né? É. Isso, os primeiros óculos dela, eu sempre mostro. Que gracinha, não? Ai, Su, que lindo. Que orgulho Isabela deve ter de você. Traz a Isabela aqui qualquer dia pra gente conhecer. Eu gostaria muito. Ela não gosta muito de aparecer, Isabela? É um pouquinho introvertida, mas Isabela, agora... venha quando sua mãe for lançar a cartilha, tá? Eu que tô te pedindo. Ela tá entendendo. E olha só o que a Suzana tá fazendo também, que são pinturas lindas também, que eu achei lindo esse trabalho que você está fazendo, que é uma maneira de conscientização também através da arte.
que é muito legal também esse trabalho que você está fazendo. É lindo, aliás, você pinta muito bem, achei maravilhoso. Pastel, né? A gente está fazendo estou desenvolvendo alguns quadros, alguns painéis para passar informação sobre saúde ocular. Especialmente este, que ainda vai ser mostrado inteiramente, são 2 crianças, na verdade, ainda não está aparecendo porque eu não havia terminado, onde a gente fala sobre a decisão da mãe de ter um segundo filho, né? O primeiro com um diagnóstico de alguma patologia, e de repente o segundo, vindo com esse diagnóstico ou não, quer dizer, qual é a decisão dessa família? Se ela vai continuar, se ela vai arriscar, se ela vai fazer os testes de diagnóstico. Então isso é muito importante, porque nos grupos as mães discutem isso. Eu gostaria de ter outros filhos, o segundo, o terceiro filho, e decidir não ter, porque eu tenho medo, né, de passar por esse processo novamente, que é muito delicado, é muito difícil muitas vezes, né? E dependendo da condição até do diagnóstico, como, por exemplo, o caso de retinoblastoma, então, que pode tirar a vida da criança, inclusive. E a Isabela desenha muito bem também, então agora estamos passando por um processo muito importante de desenho ela vai da estar com você nessa. do olho, que lindo. Para ilustrar a cartilha. Então, é a mãe desenvolvendo a cartilha e a filha ilustrando o que vai ser, eu entendo que vai Olha, ser eu já fiz também a minha, tá? A minha letra não tá muito boa, porque eu quebrei o punho, mas já tá aqui, ó. Ah, tá? Que lindo! Adorei. A minha letra tá daquelas ainda, que eu ainda tô me recuperando, minha mãozinha tá se recuperando. Ai, Su, adorei. Volta aqui para lançar. É muito importante, né? O apoio de todo mundo quanto a essa missão. A gente entende desta forma. E eu quero que você venha aqui não só para lançar o livro, mas que você saiba que você pode contar conosco para tudo que você precisar. Porque as pessoas fortes, elas nos ajudam a vencer também. Porque todos nós temos lutas, às vezes não é uma doença, às vezes tem alguém assistindo a gente que está passando por outras coisas e acha que é tão difícil. Difícil é desistir de lutar. Por isso que o acolhimento dos profissionais, a forma como os profissionais tratam essa mãe, a informação como é passada de forma didática, né? Esse apoio para que as famílias não desistam, mas essa comunicação que vai, não só da maternidade, mas o próprio pediatra, já levou ao oftalmo, está acompanhando, e esse monitoramento, a cartilha fala muito do monitoramento. Né? Quais são os alertas em casa? Porque foi o que aconteceu com o Thiago Leifert também, né? Que ele percebeu, às vezes você tira uma foto, percebe que... Acho estranho. Exato. Então, esse monitoramento é muito importante porque muitas patologias, elas não vão aparecer no TRV, no teste do reflexo vermelho, que é o teste obrigatório. É no dia a dia que você pode perceber. Sim, sim. Olha, vou deixar o Instagram da Suzana, que lá no Instagram você vai acompanhar. Ela posta muitas orientações importantes. Lá nos links da bio também você pode conversar com ela. Ela tem dado palestras a respeito disso também, que é o susanamatos.saúde ocular. Então, ali você tem todas as informações desses projetos novos e você pode, sempre de alguma forma, você pode participar. Porque para ajudar a gente sempre pode, né, Su? Obrigada, viu, minha querida? Fica aqui para você comer um docinho, tá? Obrigada. Uma alegria ter você. Volte mesmo, hein? Volte que eu quero ver essa cartilha.